A paz do Senhor a todos nós. Oi, a paz do Senhor. Em imensa alegria, nós estaremos lendo hoje o livro de Gênesis, capítulo 43 e 44, certo? Os aniversariantes de hoje: o Rildo, Ricardo, Aron, o Dagoberto e a Kátia. A Kátia foi professora da minha filha Carol, quando a Carol tinha uns 11, 12 anos, de ginástica rítmica. Uma benção. Rio do meu amigão lá da Embraco. Ricardo, nosso irmão Ricardo. Mais alguém, amor? Fazendo aniversário hoje? Que data é hoje mesmo? Boa pergunta. Hoje, que dia data que é hoje? Dia 7, né? Dia 7. Então tá. Se não tem mais ninguém, nós vamos começar a ler a palavra de Deus. E depois, ao final, nós vamos estar orando pelos aniversariantes. Posso começar? Tu quer começar? Então, a epígrafe do texto fala: de volta ao Egito. Gênesis 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão convosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. E Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhes fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos.
isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e disseram à entrada da casa: Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenha medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. O sonho sendo cumprido. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele e, em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. Olharam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca dos sacos de mantimentos que pertencem ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pegou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. E de manhã bem cedo os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: Vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançarem, diga o seguinte: Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? E ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: Por que o Senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessa. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimento de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto, e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: Concordo com você, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimento no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou cada saco de mantimento e começou pelo mais velho até o mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco do mantimento de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: Por que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder?
Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Agora somos todos os seus escravos. Nós e aquele com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum. Eu nunca faria uma coisa dessa. Só aquele que estava no meu copo é quem será meu escravo. Os outros poderão voltar em paz para a casa do pai. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para falar com uma franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse meu próprio rei. O Senhor perguntou: você tem pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: temos pai já velho e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai já era velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da nossa mãe que está vivo e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois deixando seu pai, eu morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos na casa do nosso pai, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois que ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimento, nós respondemos: nós não poderemos ir, não seremos bem recebidos, porque aquele homem, se o nosso irmão mais moço não for com a gente, nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos, e um deles já me deixou. Eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, é uma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz, e permita que ele volte para casa com seus irmãos. Como eu posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver a desgraça cair sobre o meu pai. E essa foi o capítulo 44. Se Deus assim nos permitir, amanhã nós estaremos lendo. É tão bom que dá vontade de continuar lendo, né? A história, Deus, essa história de José é linda. Né? Amanhã a gente lê. Suspense, deixa para os próximos capítulos. Mas são histórias quando muito... a gente lê a Bíblia, a gente começa a compreender as histórias, imaginar, né? Imaginar, se colocar dentro da história, né? E essas histórias, elas se repetem, né? Vários personagens, né? Em momentos diferentes. Vai se repetindo. E daí a gente conhece alguns políticos, né? Que nem José, né? Ele era praticamente o braço direito do rei da época. Né? Abaixo acima dele só o faraó, né? Só o faraó. Então, e a gente sabe que tem pessoas que desde sempre, na humildade, né, na presença de Deus, conseguiram cargos elevados e cargos de responsabilidade, né? Cargos de confiança, né? Cargo de confiança. Então, e esse é um momento que a gente está vivendo, né? Sobre cargo de confiança, desde os nossos presidentes, governadores, né? Então, situações sendo criadas assim, porque a confiança, depois que quebra a confiança, depois que tu perde a confiança de alguém, para você conquistar de novo, né? Porque o que é conquistar a confiança de novo numa pessoa? Agora você vai ter que... Não tem... Dificilmente. É difícil você, né? Só a misericórdia de Deus. Só Deus para restituir, né? Só Deus para restituir, né? E restituir, Deus restitui tudo. Amém? Amém. Mas amanhã E não é mais com palavras, né? Tipo assim, para voltar a confiança. As suas atitudes têm que demonstrar. Com atitude. Né? Com atitude. E só Deus muda caráter. Né? Só Deus muda caráter. Então tá, lemos a palavra de hoje, né, filha? Tá quase na hora da Alicia dormir, mas é assim, ó, uma benção, assim, ó. Isso que tá dando meio doentinha, né? Imagina se não tivesse, né, filha? Oh, glória. Tava doente, em nome de Jesus. Hoje eu conheci uma pessoa, vou falar só o primeiro nome dela, que é Clóvis, né? Tava com uma enfermidade, passando por um momento delicado.
e nós vamos estar orando por ele também, né? Orando também pelo rapaz que a gente está ajudando ali num momento também difícil, após um acidente de moto que ele teve, e ele se acidentou em dezembro, e ele está passando esse processo e Deus vai dar a vitória para ele. Bem? Mais alguém? Tu lembra? Pediu oração? A esposa do Lúcia. A esposa de um amigo nosso, irmão em Cristo, a Lúcia, nós está orando por ela também. Soberano Deus, maravilhoso Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, já oramos ali na igreja, Pai querido Senhor, com o nosso círculo de oração. Agora, Senhor Jesus, estamos orando a Ti novamente, Pai querido Senhor, por este momento, agradecendo pelo dia, Senhor Jesus, agradecendo por tudo, Pai querido, que o Senhor está fazendo, Senhor Jesus. Abençoa a nossa família, Senhor, minha filha, Senhor Jesus, Alícia. Abençoa as outras filhas que não estão aqui, Senhor Jesus, a Camila, a Carol, a Aline, Pai amado, Senhor. Abençoa meu neto, Senhor, toda a minha família, Senhor, no Rio Grande do Sul, minha família no Minas Gerais, Pai querido Senhor, nossos amigos, nossos irmãos, Pai, cuidando de cada um, Pai querido Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a irmã Lúcia, Pai querido Senhor, vai abençoando, Senhor Jesus, o Clóvis, Pai querido Senhor Jesus, que ele possa, Senhor Jesus, entender a Tua palavra, que nem foi ministrada hoje para ele, Senhor Jesus. Pai querido Senhor Jesus, vai na frente dos exames, Pai, que encontre logo essa bactéria, Senhor Jesus, o diagnóstico, Pai querido Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, tenho o prazer de conhecê-lo, ele, Pai. Vai cuidando do Senhor Jesus também, desse jovem, Pai querido, que teve acidente de moto, Pai querido Senhor, vai restaurando, Senhor, toda a família, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai querido Senhor. E que sábado, Senhor, estaremos lá com ele para honra e tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Amém? Vamos dar tchau, então? Tchau. E o beijo? E o beijo? Ah, tá. Um beijo também. Boa noite. Deus abençoe a todos nós. Que a graça de Deus poderosa esteja com vocês. E com nós também.